queria falar que treinamento é uma coisa muito importante na formação de líderes. Eu estou numa igreja, a Igreja de Deus está em 170 países, com 8 milhões de membros. No Brasil, uma igreja pequena, acho que tem mais de 40 mil membros só, é uma igreja pequena. E lá na região de Brasília, uns 8 mil membros. E eu peguei uma igreja, em 22 de junho de 89, com 45 membros e 10 salários mínimos negativos no caixa. Antes de mim, tinham passado 8 pastores. E esses 8 pastores levaram 17 anos para conseguir 45 membros, e ainda deixar o caixa com 10 salários mínimos negativos. Então, eu peguei a igreja em 89 e, sem fazer nenhum treinamento específico, eu fui até 2003 e a igreja chegou a 310 membros. Aí já parecia que estava melhorando. Mas naquela ânsia de formar líderes e de delegar as tarefas e formar pessoas, nós então fizemos o nosso primeiro treinamento em 2003. E nós saímos de 2003 para 2007 de 300 membros para 700 membros. Aí em 2007 nós fizemos mais um treinamento e nós chegamos em janeiro de 2009 com 875 membros. E agora em janeiro eu fiz um treinamento e falei, gente, vamos ver se a gente chega no final do ano com 1.000 membros. E a liderança falou assim, não, nós vamos chegar em maio com 1.000 membros. E no dia 10 de maio agora nós fizemos um batismo e ultrapassou os 1.000 membros para a glória de Deus. Bom, 1.000 membros é uma igrejinha pequena. Aqui as igrejas são tudo grandes, assim, tipo Getsemane, né? Mas a minha igreja, lá em Cianorte, no Paraná, há 40 anos atrás, eu deixei ela com 80 membros. 40 anos depois, ela está com 100 membros. Em 40 anos, ela cresceu 20 membros. Vocês acham que isso é um bom crescimento? Então, irmãos, nós até arrumamos um roteiro de ministério. A gente pega o irmão que se converte, leva para a consolidação, leva para a classe de batismo, depois leva para o retiro, depois leva para um curso de líder, depois leva ele para um pequeno grupo. E eu saí esses dias numa terça-feira de manhã, parece, pastor Jorge, que a terça-feira está ficando boa para mim. Eu saí de terça-feira de manhã de Brasília, fui a Curitiba para aprender com um pastor que tem mais de 5.000 membros na igreja dele, e a igreja dele está crescendo muito, é o Pio da igreja Aba, e ele me deu aula de meio-dia até às 17h30 da tarde. E eu queria aprender sobre grupo de serviço. E ele me ensinou sobre grupo de serviço. O ministério, os que são contratados na folha de pagamento, e depois os voluntários que trabalham rigorosamente como se fossem contratados, mas não ganham nada, 6 meses cada um. E ele gasta 200 pessoas para fazer um culto de domingo. Pessoa na mesa de som, na filmagem, na recepção, na segurança, e eu aprendi muito com ele. Mas aprendi mais uma coisa. Eu estava dando 4 aulas para receber o novo membro, e ele lá dá 12 aulas. Então, ele ministra 12 ministrações para receber uma pessoa como membro. E a pessoa, ele chama de integração, já entra num local de serviço, num pequeno grupo, ou numa atividade da igreja. E nós fizemos isso agora, da última recepção, e as pessoas não têm aquele espaço de tempo que ficam ociosas na igreja. Eu estive nos Estados Unidos, e o pessoal sai da faculdade e não faz concurso para emprego, já sai da faculdade e vai logo para o seu emprego. Então, eu vi que isso é bom. Eu já estou até elaborando os 12 estudos para que o irmão que se converte, ele possa ir para a classe de batismo e já sair para uma função específica. Irmãos, e aí é bênção, porque 80% do serviço que se faz numa igreja
na maior parte das igrejas, é com gente nova. E gente nova é boa de serviço. E gente mais antiga é boa para formar líderes. Você é bom para formar líderes? Amém? Pois olha, isso funciona. E eu queria agora sair desse caminho de coelho de contar a minha experiência e entrar num outro ponto, já terminando aqui. Por quê que muitos líderes pastores falham em desenvolver pessoas? Primeiro, eles percebem que equipar pessoas é um trabalho muito árduo. Segundo, eles são inseguros e têm uma autoimagem deficiente. Eles não acreditam nas outras pessoas e nem tampouco em si mesmo. Eles sentem que são as únicas pessoas qualificadas para fazer o trabalho. Eu gostei da ministração do Dr. Mike Murdock, que ele diz que pega a empregada doméstica, põe ela sentada e enfia um CD lá no aparelho lá, e ele fala assim, eu quero que você arruma a casa assim. Então ela vê a filmagem do guarda-roupa, da cozinha, da sala, e ele fala, é desse jeito que eu quero que você arruma. Se aquela empregada vai embora, a outra vem, ele não tem que gastar um tempão para explicar, só dá o CDzinho para ela e ela vê todo o serviço. Não, é boa? Aí você não tem que estar gastando muito tempo, né? Então, assim que a gente consegue fazer o CD, o DVD, é fácil de você passar para o líder o que você quer. E eu tenho visto algumas pessoas que dizem assim, as pessoas não fazem como eu gosto, não fazem como eu quero. Né? Mas se você souber comunicar, as pessoas vão fazer e vão ser bons líderes e então aí o seu trabalho vai ter êxito e vai ter sucesso. Então, os pastores, líderes que falham em desenvolver pessoas, eles possuem maus hábitos e perspectivas não bíblicas. Eu vou citar um exemplo. Na nossa igreja, nós tínhamos um problema de provisão e vendia muita coisinha para sustentar a igreja, coxinha, cachorro quente, não sei o quê, e aquilo, os departamentos trabalhavam com aquilo. Um dia o Espírito Santo me inquietou, Gerson, eu não quero que você fica vendendo coisa aqui na igreja. Tem gente que está até brigando aqui porque não paga direito e quem tem que receber fica nervoso. E eu parei com as vendas na igreja. Falei, a partir de hoje vai ser só dízimo e oferta. Irmãos, pasmem, a Igreja de Deus do Guará se tornou a Igreja de Deus mais próspera na América do Sul. A mais próspera. E os pastores, eu vou lá para ministrar para eles e falo assim, gente, para de vender esse negócio de almocinho de R$5, que isso não dá fruto, não. Eu fui lá na Igreja de Deus esses dias do Núcleo Bandeirante e eu falei com o pastor. Falei, ó, encoraja o povo a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Quando eu terminei de ministrar, ele falou assim, irmãos, não esquece do almoço de R$5 no meio da semana aí não, hein? Falei, perdi meu trabalho. Então, se a gente não corrigir os maus hábitos, a igreja não cresce, os líderes não são formados. E nós precisamos, então, resolver esse problema em muitos casos, em muitas situações. E alguns líderes não sabem como formar pessoas. Eu era um deles. Mas aí, você sabe o que aconteceu? Eu vi o grupo lá do Casados para Sempre, inclusive o Gessé é membro dessa igreja, encontrei com ele em Brasília esses dias, eu vi o Casados para Sempre sair de 200 líderes e começar a ter milhares de líderes em todos os estados do Brasil, sem barulho, sem nenhum transtorno. E eu falei, então, o segredo é formação de líderes. Eu aprendi.